Acredito que eles estejam nos ouvindo, né? Então, vamos lá. Boa noite, Brasil. Boa noite, vocês que estão nos ouvindo. Vamos dar início à quarta live do blog Brasil em Space. E nesta noite, com a presença do engenheiro Lucas Fonseca, direto dos Estados Unidos, né? Todos conhecem, né, esse ícone do programa espacial brasileiro, do jovem programa espacial brasileiro, né? Do New Space, né? Também temos a participação do doutor e professor Oswaldo Loreda, outro grande ícone, né, do jovem programa espacial brasileiro, esse que nós vamos debater agora, né, essa nova revolução, né? E o mais jovem ainda, já de uma geração um pouco mais jovem, né, um pouco menor, que é o nosso Marcelo Essado, da Insiste Sistemas, né? Outro grande empreendedor, né, nesse mundo louco, né, que é o Programa Espacial Brasileiro, as atividades espaciais do país. Boa noite, senhores, sejam bem-vindos, né? Boa noite, Duda. Eu espero, esta noite, que a gente possa construir algo de positivo em torno, né, para que a gente possa contribuir de alguma forma para melhorar, né, essa dificuldade que nós temos, que é o programa espacial, que precisa realmente, né, nós estamos vivendo uma época histórica, né, a década que o homem estará retornando para a Lua, e a gente precisa fazer esse troço funcionar, né? Mas vamos lá. Primeiramente, agradecendo a participação de vocês, né? Gostaria de dar início à nossa live com uma pergunta, né? Já que esse é o assunto principal do tema principal da live, né? Então vamos começar com ela, né? O que é a revolução New Space e como isso impacta a economia global? Vou começar com o mais jovem, o Marcelo. Boa noite, Duda. Boa noite, amigos. É muito bom estar aqui presente, né, com todos vocês aí. E a ideia, eu acho que é somar, né, e mostrar para o pessoal o que nós temos feito e qual que é a proposta nossa. A gente já vem trabalhando na área espacial já faz um bom tempo. Na verdade, eu comecei meus estudos nessa área lá em 2004, né? Então já estamos há 16 anos nesse caminho. E para ser pontual na questão da qual é a revolução no space, como que isso pode impactar a economia global, a gente pode pensar no acesso ao espaço, as tecnologias de spin-off que a gente tem presentes no nosso dia a dia e a presença cada vez maior de instituições privadas e empreendedores nessa área, né? Então, não só no mundo, e no Brasil agora tem começado a aparecer empreendedores e empresas que estão participando dessa nova revolução, né? Isso também graças às novas tecnologias, a eletrônica, a microeletrônica. Marcelo, deixa eu só te interromper, desculpa, cara. O pessoal está falando no chat que eles estão na fila para entrar na sala, mas que o Duda não está autorizando eles a entrarem. Eu tô começando a aceitá-los. Perfeito. Tá. Desculpa, Marcelo. Não, eu estava precisando mesmo. O pessoal tá chegando, ó. Muito bom. Sejam todos bem-vindos aí. Pode continuar. Ok. Então, quando nós falamos em espaço, nós não estamos falando apenas de colocar satélites ou espaçonaves em órbita ou sondas espaciais, não estamos falando apenas de foguetes lançadores
E também não é só a parte de solos, antenas, mas sim todo um aparato, né? São serviços associados que podemos utilizar a partir dessas tecnologias. Isso tem que ficar claro para todo mundo, para a gente poder entender o que é esse movimento, né? O New Space. Ok. Eu passo então a bola para o engenheiro Oswaldo Loreda. Tá. Então, boa noite, pessoal. Tudo bem? Duda, obrigado pelo convite. Um grande prazer aí estar conversando Não por contigo e isso. com o pessoal aí que segue teu blog, né? Uma boa noite aí de novo aos caros companheiros, aos caros colegas, né? Bom, só para deixar claro, eu não sou engenheiro. Como sempre, eu falo para você, Duda. Não, eu sei, é que eu me atrapalhei. Não, tranquilo, não tem problema nenhum. Assim, a questão aqui do New Space, cara, ele é realmente, na verdade, ele é um conceito, ele é um movimento, né, uma filosofia, talvez a gente possa até dizer dessa forma. Ele é bastante abrangente e tem aí várias definições, tem várias associações, tem vários grupos que definiram a estrutura, digamos assim, do New Space, né? Então, não dá para a gente definir o New Space assim algo muito muito fechado, porque realmente é uma construção bastante abrangente, né? Eu gostaria até de falar um pouquinho da base disso, né? Acho que o Lucas depois ele pode complementar e estruturar de uma maneira bacana em termos de engenharia de sistemas, de uma forma mais sistemática mesmo, as vertentes e tudo mais. Mas assim, o New Space a gente pode citar até como movimento anterior a ele, a gente pode citar movimentos do tipo Design for Manufacturing, surgidos aí na Europa e nos Estados Unidos principalmente, que visam aí redução de custos através de você melhorar os processos de design, projeto, visando reduzir custos mesmo, né? A gente tem aí outros princípios, como o princípio de Pareto, que eu sempre tento trazer para os nossos projetos. Então, quando a gente fala de princípio de Pareto, ou princípio 20-80, 80-20 e tudo mais, a gente sempre fala, bem resumidamente, é uma observação onde, para você atingir 100% de desempenho máximo, 100% de uma determinada escala de desempenho ou qualidade, você precisaria, teoricamente, de 100% de um determinado recurso, né? Financeiro ou recurso de tempo, etc. Na natureza acontece muito o seguinte: para a gente atingir 80% do desempenho, muitas vezes a gente precisa investir só 20% do recurso, ou 20% do meu custo de energia, tempo, recursos financeiros, né? E para a gente atingir os outros 20% de desempenho, a gente precisa investir 80%. Então, muitas vezes a gente fala o princípio de Pareto como uma solução, ok, vamos fazer algo muito bom, porém mais barato. E aí a gente tem dois exemplos muito didáticos sobre isso, que são, a gente pode pegar aí a Soyuz, né, o veículo lançador Soyuz, e o Space Shuttle. Obviamente são veículos com capacidades diferentes, mas a arquitetura de projeto deles é completamente distinta, né? O Space Shuttle é uma obra de arte da engenharia, é maravilhoso, é uma Ferrari, é lindo aquilo lá. Mas se a gente comparar em termos de custo, desempenho e tudo mais, em termos de custo e até de confiabilidade, a Soyuz é muito melhor, é muito superior, né? Agora, em termos de engenharia, o ônibus espacial é muito mais complexo, tem uma engenharia muito mais elegante, né? Muito mais sofisticada, mas a Soyuz é mais barata, né? Bem mais barata. E se a gente comparar ônibus espacial e Soyuz, a gente vê que a Soyuz está funcionando melhor, está atendendo melhor. Então, eu gosto muito de usar, de certa forma, uma certa comparação aí didática nesse sentido. Então, a gente pode pegar isso como exemplo, que de certa forma fomentou essas ideias de design for manufacturing, princípio de Pareto. Aí tem um outro movimento que gerou lá o Responsive Space, que é um movimento que nasceu nos Estados Unidos principalmente há coisa de 15, 20 anos, talvez um pouquinho mais,
que é justamente o conceito de você fazer veículos baratos, rápido e tudo mais. E mais recentemente, quando a gente começa a falar também aí de investimento de risco e uma série de outras coisas mais recentes, começa a emergir esse conceito mais recente de New Space, né? Ou também conhecido como indústria espaço 4.0, né? De certa forma associado à quarta revolução industrial. Aí a manufatura aditiva entra, inteligência artificial, ferramentas de software avançado, etc, etc, uma série de coisas, né? E aí eu acho que o Lucas consegue trazer legal aí a questão das vertentes e tudo mais e fechar bem isso aí. Ok. Engenheiro Lucas. Eu tô ouvindo as campainhas aí, hein, Duda? Você tá liberando o pessoal a entrar, cara? Tô. Muito bem. Então, bom, boa noite aí a todos. Agradeço a chance de vir falar de New Space. Eu, basicamente, só falo sobre isso na minha vida e eu adoro. Então, sempre é um prazer de poder, ainda mais quando é um público dedicado, né? Um público que já gosta do assunto, fica mais fácil ainda, né? E assim, o New Space, na verdade, na minha visão, existe uma maneira fácil de definir o que é New Space, que é definir o que não é New Space, né? Então, historicamente, a área espacial sempre funcionou através de encomendas tecnológicas, né? Então, os governos colocavam os seus desafios perante a sociedade e aí demandavam da indústria, muitas vezes, que tipo de tecnologia que eles gostariam de promover para atingir seus objetivos. Então, não existia necessariamente uma necessidade de se criar um modelo sustentável, econômico, para se alcançar essas tecnologias. Simplesmente o governo ia lá, preparava um montante financeiro para executar essas missões e colocava isso ou para a própria agência governamental exercer ou para algum ente privado industrial fornecer isso para eles. O New Space já vai na contramão. Ele, na verdade, não é uma encomenda tecnológica ou governamental. Ele, na verdade, é pessoas procurando meios de se tornar atuantes junto ao espaço, atuantes aí junto a uma infraestrutura que ocorre baseada em atividades espaciais, que precisam achar um modelo econômico sustentável para isso acontecer. Então, o pessoal costuma normalmente falar, New Space me remete pequenos foguetes, né, small launchers, CubeSats, tal. Na verdade, todas essas tecnologias são derivações da necessidade de se achar um modelo sustentável, né, seja economicamente, tecnologicamente e até socialmente. Então, a ideia do New Space eu sou empreendedor, quero atuar junto ao espaço e eu vou procurar um modelo de negócio que pare em pé, que faça sentido e que eu consiga manter as atividades da minha empresa baseado nessa recorrência de vendas de serviço, vendas de produto. E aí a pessoa que inaugurou isso é um grande ídolo aí do Duda Falcão, né, que foi o Elon Musk, mas na verdade ele não foi a primeira pessoa a falar sobre isso. A ideia do New Space já vinha sendo pensada desde a década de 70, desde a época ali da finalização das missões Apollo, início aí do programa do Shuttle, já se falava na ideia de entes privados participarem da corrida espacial, procurando por lucro, procurando por sustentabilidade econômica. E aí, ao longo dos anos, foi inclusive mudando de nome. O nome chamava Outspace, no começo, e na década de 90 ganhou esse nome de New Space. E a primeira pessoa realmente a pegar dinheiro do bolso e colocar em cima da mesa e falar, olha, eu vou fazer alguma coisa buscando um modelo de negócio sustentável, foi aí o Elon Musk, com o lançamento da SpaceX em 95, se não me falha a memória. E aí aquilo ali acabou explodindo e hoje em dia tem mais de 2.000 empresas ao redor do mundo buscando negócios sustentáveis junto a atividades espaciais. Só que aí vem a parte interessante. Esse buscar negócio sustentável não quer dizer que eu preciso fazer um foguete ou um satélite. Eu posso simplesmente comprar a imagem de um satélite que já está em órbita e vender essa imagem para um público que não tinha acesso, porque não tinha uma empresa ainda comercializando esse tipo de serviço. Quando eu coloco algum tipo de atividade que está ligado a uma infraestrutura espacial,
eu já me denomino como New Space. Então, quando o Oswaldo pediu para eu separar, eu gosto muito de falar dos verticais do New Space, que vai desde lançadores espaciais, satélites, operação de bases de lançamento. Então, Alcântara pode ser uma base de New Space, onde eu comercializo, buscando uma sustentabilidade econômica, o lançamento de foguetes. Tem a ideia de pesquisas científicas na microgravidade, que é o que se faz na estação espacial. Tem a parte de serviços em órbita, que é, por exemplo, eu ir reabastecer um outro satélite, ou preparar um sistema para coletar detritos espaciais. Tem a parte de mineração espacial, tentar coletar energia no espaço. Então, tudo que você faz que tem uma infraestrutura espacial sendo utilizada pode ser considerada New Space. Então, a gente costuma falar que atividades que você usa upstream ou downstream, então a ideia de que ou estou mandando alguma coisa para o espaço, ou estou trazendo alguma coisa do espaço, e pode ser bens tangíveis ou intangíveis, do tipo, olha, estou trazendo um recurso mineral ou um dado, né, uma inteligência artificial que você instalou em alguma coisa, tudo isso é New Space. Então, a ideia do New Space é contrapor toda essa ideia do passado, que a gente chama de Old Space, de que eu obrigatoriamente tinha que seguir ali as diretrizes governamentais. Hoje em dia, pessoas estão simplesmente estabelecendo seus próprios modelos de negócio junto ao espaço, e é isso que a gente chama de New Space. Ok. Vamos então para a segunda pergunta, né? Porque para a gente dar já sequência por causa do atraso, né? Com o movimento do New Space, como o movimento do New Space pode ter transbordamentos para a vida das pessoas? Oswaldo? Estão ouvindo aí? Sim? Ok, então. Ah, tá. Pensei que eu tinha desligado aqui o microfone. Bom, eu particularmente acho que essa questão ela é bastante significativa, né? Eu sempre que possível, a gente sempre tenta trabalhar buscando soluções e trazendo soluções da área aeroespacial em geral para impactar diretamente na vida das pessoas, né? E quando a gente fala de impactar diretamente na vida das pessoas, obviamente que a gente pode olhar aí o celular, tem centenas, milhares de aplicações no dia a dia, mas eu sempre gosto de tentar trazer aplicações aí de uma forma um pouco mais profunda, no sentido sustentável, né? No sentido da sustentabilidade da sociedade, melhoria em termos de distribuição de renda, justiça social e tudo mais. Bom, como que o New Space pode impactar isso, né? A gente não pode, obviamente, a gente não pode desconsiderar o impacto que, vamos supor aí, uma Embraer causa numa cidade. Uma Embraer, contratando aí 4.000 funcionários, ela tem uma capacidade enorme de beneficiar a sociedade de uma cidade, de uma região, né? Quando a gente olha para os fornecedores da Embraer, a gente pode ver aí mais, sei lá, 50.000, 100.000 empregos derivados das atividades principais da Embraer, tá? Só que, se a gente parar para analisar, esse é um impacto relativamente concentrado, e o poder de mudança mesmo ele é relativamente limitado. Não estou dizendo que é ruim e nem que impacta pouco, mas ele é concentrado em poucas regiões, muito pontualmente, e tem impacto limitado, no meu ponto de vista. A partir do momento que você divide grandes contratos governamentais, a partir do momento que você divide, que você consegue criar um modelo de negócio que se sustente, a partir do momento que você consegue criar uma solução que seja escalável e que tenha impacto, você fomenta, você alimenta dezenas, centenas, às vezes milhares de pequenas empresas, né? O Lucas mesmo citou aí 2.000 startups mexendo aí com a área de New Space. Tudo bem, mas para essas 2.000 startups estarem rodando, digamos assim, vocês podem ter certeza que a gente tem um número aí de 5 a 10 ou mais vezes número de empresas também, pequenas provavelmente, fornecendo componentes, fornecendo parafusos de titânio, fornecendo placas, elementos, materiais, uma série de coisas. Então, eu acredito, sinceramente, que o New Space ele pode pulverizar mais
os recursos financeiros, tanto de governo, tanto vindos aí do governo, quanto da iniciativa privada. Então, a partir do momento que eu pulverizo mais os recursos por meio de milhares de startups que vão capilarizar isso por meio de bolsas de iniciação científica, por meio de bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, jovens, programas de jovens talentos, você financia outras pequenas empresas com isso. Então, você cria uma malha, você consegue capilarizar o recurso, não só por um ponto ou uma cidade, mas por um país, por um continente, né? Então, a gente vê isso acontecendo, né, em alguns países. A gente vê países aí, por exemplo, Israel, que é um exemplo, eu sempre gosto de citar como um exemplo de justiça social para os cidadãos israelenses, porque através dos pequenos negócios, através das startups, não é à toa que é conhecido como a Startup Nation, eles conseguiram trazer um modo de vida, conseguiram trazer uma qualidade de vida que em poucos outros lugares do mundo você vê, né? E tudo bem, eles têm lá grandes empresas âncoras como Microsoft, IBM, etc. Mas o que roda e que realmente o que capilariza os recursos pelo país sem dúvida, são as startups, tá? Então isso tem um poder enorme, tem um potencial enorme para a África, para o Sudeste Asiático, para a América Latina. Isso é o que eu acredito particularmente. Ok. Marcelo? Obrigado. É muito interessante o ponto de vista e a colocação do Oswaldo, né? Assim, vai de encontro com a proposta, né? Eu costumo citar para os meus orientandos, do empreendedorismo e as tecnologias aeroespaciais, né? Não só para como que isso vai impactar a vida das pessoas, você tem que ter uma visão, digamos, holística, né, do todo. Você tem que levar em consideração a sustentabilidade econômica, o custo da sua tecnologia para você desenvolver, para você poder colocar no mercado. E, como já é sabido, o próprio Oswaldo citou no início, né, então, muitas tecnologias que nós usamos hoje, o micro-ondas na cozinha, o celular no bolso, o nosso computador, a própria internet, tem origem espacial. Muitos remédios, por exemplo, né? Então, se torna a pesquisa espacial aplicada, se torna, ou pode se tornar, e deve se tornar algo escalável. É aí que a gente consegue ligar com o empreendedorismo e com essas iniciativas que nós estamos querendo fomentar aqui no Brasil para que isso aconteça. Então, sendo pragmático, né, e tentando ser claro e sucinto, o movimento do New Space ele vem para trazer uma otimização de recursos. A ideia é que nós possamos, juntos, poder gerar riqueza, gerar empregos e transformar a comunidade local, sempre com essa visão da parte social, da parte educacional, tecnológica e, obviamente, sustentabilidade econômica. Caso contrário, nós não conseguimos manter as próprias atividades. Ok, então. Vamos para a terceira pergunta, que eu acho essa aqui muito interessante. Faltou o Lucas, não? Faltou o Lucas. Faltou o Lucas. Engenheiro Lucas. Estava me sentindo rejeitado já aqui, viu, Engenheiro Rodrigo? Lucas, o senhor entende, né, a coisa, né? Entende, né? Então, engenheiro Lucas, a sua opinião, é verdade. Não, vou falar rapidinho, porque eles já cobriram bastante, né? Acho que a questão do transbordamento, principalmente pensando no Brasil, né? A gente pode fazer uma futurologia aqui, né? Porque a gente vai ter um exemplo muito bom para entender o transbordamento caso a base de Alcântara se torne um polo de New Space. Né? O transbordamento vai acontecer na base de Alcântara de qualquer maneira, sendo um polo de New Space ou sendo só uma entidade governamental, vamos assim dizer. Né? Mas a ideia de você criar em uma região, que é uma região dentro do território nacional, ainda distante do que é o desenvolvimento social, tecnológico de um grande centro,
A necessidade de você estar no limiar do conhecimento, numa competitividade muito grande, obrigatoriamente você vai ter que fazer uma transformação social, territorial muito grande para aquilo vingar. E quando você pensa em colocar indústrias de forma competitiva, fazendo uso de uma aptidão natural que o Brasil tem, que é uma base bem localizada, essas indústrias vão ter que se adequar também nesse modelo de competitividade. E aí essa adequação vai demandar de modelos sustentáveis, obviamente muito bem pensados, né, de pessoas procurando esses modelos de negócio que parem em pé, mas também de uma qualificação muito grande para esse pessoal. Não adianta você colocar pessoas não qualificadas para tentar desenvolver uma tecnologia, seja uma tecnologia de software ou uma tecnologia de hardware. Você tem que ter um tipo de qualificação, um tipo de estudo, que pode ser desde um estudo técnico, uma graduação, ou até pós-doutorandos podem querer fazer o desenvolvimento de alguma tecnologia para aplicar no New Space. Então, esse tipo de público, né, que demanda para uma iniciativa de New Space, acaba acarretando num transbordamento muito grande regional, de ter que qualificar uma região para suportar esse tipo de atividade. E aí, o transbordamento não é só essa parte econômica de realmente impactar ali a região, e também tem esse transbordamento tecnológico que vem junto de spin-offs, né, de spill-outs, são outras frentes que acabam tendo derivações baseadas nessas atividades que moram aí no limiar do conhecimento. Então, o New Space, pela característica de ser algo tecnologicamente falando mais refinado, né, tudo bem, eu não estou buscando a tecnologia per se, eu estou buscando um modelo de negócio, mas esses modelos de negócio ligados ao espaço estão muito baseados numa base tecnológica, não tem como fugir. Então, você tem que preparar pessoas, tem que preparar a região, tem que preparar a economia. É um misto de configurações que acaba criando aí um transbordamento muito interessante que circunda esse tipo de atividade, né? Ok. Então, vamos lá. Voltando àquela pergunta que eu achei bastante interessante, né? Quais os desafios e oportunidades para novos negócios de empresas do New Space? Engenheiro Lucas. Então, foi aquilo mais ou menos que eu já tinha colocado na primeira resposta, dos diferentes verticais, né, de atividades upstreams, então de você levar equipamento para o espaço, levar serviço para o espaço e trazer coisas de volta do espaço, seja imagem, seja telecomunicação, pesquisa científica de microgravidade, trazer recurso de minérios. E aí uma coisa interessante, porque o New Space hoje em dia a gente fica pensando muito no planeta Terra, mas o que a gente está vendo, principalmente com a Artemis, e com o futuro da astronáutica, é que logo o planeta Terra vai ser um modal participante de um sistema logístico maior. Então, a gente vai estar incluindo nessas atividades de New Space luas. Quando eu falo luas, eu estou falando de luas Deimos, Phobos, então luas de Marte, que a gente pode ter atividade industrial, própria Marte, luas de Júpiter e Saturno. O então, Ceres, o planeta não Ceres, não esquecer coisa, dele. Parece um negócio muito distante, uma ficção científica muito distante, Mas não é. mas quem vive dentro dessa rotina não só do empreendedorismo espacial, mas dentro das agências e congressos, a gente sabe que hoje em dia a gente está cada vez mais próximo de minerar um asteroide, por exemplo. Então, esse tipo de atividade de minerar um asteroide demanda tratativas comerciais, tratativas jurídicas. Então, a atividade de New Space está muito ligado a qualquer coisa que tange o espaço. Esse é o grande ponto. Então, por exemplo, a gente vai ter advogados especializados em tratativas comerciais espaciais. Isso é New Space também. A gente costuma falar muito, New Space é CubeSat, New Space é pequenos lançadores, é o VLM, né? Não, o VLM e CubeSats, na verdade, é uma derivação desse movimento. O movimento não é isso, simplesmente a gente precisa falar de CubeSats porque o CubeSats são meios baratos de se colocar tecnologia no espaço. E qual que é a importância disso? Uma vez que eu consigo colocar tecnologia barata no espaço, eu consigo tornar esse processo sustentável. Então, tudo gira em torno da ideia de que como que eu gero atividades comerciais do espaço que elas por si só se paguem.
E aí vem o ponto-chave, que no começo, talvez na década 2000 até 2010, por arrogância até dos empresários, a gente achava que, olha, a gente não precisa do governo para fazer isso. Dá para fazer isso direto, vamos começar a montar empresas e criar tecnologia para criar um ecossistema espacial. Mas hoje a gente vê que é uma pirâmide, que a gente precisa do governo participante disso, a gente precisa dessas startups e a gente precisa de fomento, né, de iniciativas financeiras, entidades privadas financeiras e entidades públicas financeiras que queiram fazer parte disso, visualizando o tamanho do potencial que isso aí vai se tornar. Então, a gente não pode mais falar que a gente deixou o governo de lado. Não, o governo tem que entender a importância dessa nova visão comercial que o espaço está tomando e falar, olha, eu quero ser um ente participativo disso. E eu, sendo governo e sendo um ente participativo, eu vou carregar junto de mim, já que eu tenho uma grande inércia, empresas menores que têm agilidade para fazer isso acontecer. Então, governos como Austrália, a Nova Zelândia, com a Rocket Labs, por exemplo, a própria UK, né? Então você tem ali Inglaterra, Escócia, tentando entrar nisso hoje em dia, e são países que tradicionalmente não têm uma história junto ao espaço. Mas eles perceberam a importância de colocar empresas para atuarem em prol dessa nova economia. E o que eles fazem? Primeiro, eles não atrapalham, que isso é a melhor coisa que o governo pode fazer. Segundo, eles começam a legislar a favor. Então, eles criam leis que incentivam essas empresas a ocorrerem. Então, assim, a máxima é, não atrapalha. Mas se quiser ajudar, cria lei, né? Se quiser criar encomenda tecnológica, não tem problema. Mas essa encomenda tecnológica, faça porque ou é uma necessidade do governo, é importante isso para ele, mas muitas vezes faça também na prerrogativa de como que eu vou criar um incentivo inicial através de uma encomenda tecnológica para futuramente aquilo se tornar sustentável e esses entes privados poderem conversar entre eles e aquilo rodar sem necessidade do governo sempre ficar colocando dinheiro. Mas no momento de transição do New Space, da década de 2020, muito provavelmente a entidade governamental vai ser muito importante para a transição. E eu acho que talvez a gente vai ter uma atividade plena privada comercial a partir da década de 30, da década de 40. Então, hoje em dia, é um triângulo onde você tem entes privados financeiros, entes privados tecnológicos e a entidade pública governamental tentando atuar junto para criar um ecossistema que não existe ainda. Está todo mundo vivendo isso, e isso é um ponto muito importante, porque o Brasil não está atrasado ainda, porque outros países estão no mesmo pé de igualdade. Países já consolidados, como Estados Unidos, a própria Europa, têm dificuldade de dar alguns passos atrás para entender qual que é a comercialização espacial sustentável. Então, talvez um país tipo a Nova Zelândia, a Austrália, que não teve historicamente participação, hoje em dia tem mais facilidade de entrar dentro do New Space do que um país já consolidado como Estados Unidos. E aí a gente fala, pô, o Brasil, a gente tem um programa espacial, tudo bem, podemos questionar se entregou muita coisa ou não, mas é um programa já estabelecido desde a década de 70, e a gente está nessa prerrogativa. E aí, vamos se adequar para entrar numa nova era, ou vamos tentar manter esse status quo que a gente tem desse programa espacial brasileiro? E aí a gente acaba trazendo essas indagações de vamos ser telespectador ou vamos ser ator nessa nova novela que a economia espacial vive, né? E aí eu acho que, só para terminar, é importante as pessoas entenderem que New Space não é somente foguete e satélites, né? Então, o espaço não é um produto. Isso é muito importante. O espaço não é um produto. O espaço é um meio para gerar comércio, gerar modelo de negócio sustentável. Então, se eu quiser colocar um satélite que vai transmitir meme de internet para as pessoas, e o cara lá, um cidadão lá, não sei, da Ucrânia, vai pagar 30 centavos de dólar para ver o meme sendo transmitido pelo satélite, isso é comercialização, isso é New Space. Então, esse é importante entender. Muitas vezes, a gente, principalmente quem é engenheiro ou técnico espacial, acaba se tornando muito passional junto à tecnologia, que é fazer só foguete, só satélite. Também é New Space isso. Mas o New Space é mais democrático ao ponto de qualquer empreendedor, tendo ou não esse background junto ao espaço, poder declarar que está fazendo atividade junto ao espaço, atividade de New Space, né? Ok.
Antes de passar para o Oswaldo, responda essa pergunta aí do engenheiro Dalamuta, né? Grande amigo do engenheiro Dalamuta. Como o governo brasileiro atrapalha? Olha, ter empresa no Brasil é um processo muito democrático, burocrático. Isso acho que todo mundo sabe. Abrir uma empresa é moroso, a contabilidade de empresa é difícil de se fazer no Brasil. Então, a própria burocracia governamental para a empresa atrapalha quem quer ter uma empresa de New Space no Brasil. Mas aí você está dentro de um balaio de que outros empresários que vai desde entrega de comida, manicure digital, qualquer coisa vai ter esse tipo de dificuldade no Brasil. Acho que, eventualmente, poderíamos pensar em zonas de desenvolvimento ligados a aptidões. Então, por exemplo, uma vez que eu pensei em Alcântara, hoje em dia não existe ainda estabelecido essas zonas de aptidões junto ao espaço no Brasil. Então, assim, Alcântara talvez seja um gatilho inicial para a gente facilitar a vida de empresários que queiram atuar dentro de um ecossistema que vai surgir inerentemente por conta da atividade que vai ter naquela região. Mas isso não pode ficar preso ao Alcântara. Então, você pega ali Piracicaba, que você tem toda a meca de desenvolvimento de tecnologia de agronegócio no Brasil, né, das agrotechs, o espaço tem que se conectar nesse sistema. Então, você tem, por exemplo, o sistema de tecnologia de mineração, que está ali em volta de Belo Horizonte. O espaço tem que se conectar nesse sistema. Então, talvez seja falho, hoje em dia, essa percepção de que pessoas que não fazem parte da economia espacial têm que começar a ser alertadas que poderiam ter interesse junto à tecnologia aeroespacial, e aí o governo tentar, de alguma forma, criar essas frentes de aptidões no Brasil. A iniciativa privada pode fazer isso por ela mesma, você não precisa necessariamente do governo, mas se o governo fosse para uma direção como essa, ajudaria bastante. Se criasse um universo propício. Mas esse universo propício, eu bato na tecla novamente. Normalmente é não atrapalhar que esse tipo de interação ocorra. Então, assim, se ele conseguir ligar esses diferentes atores, do cara que está lá desenvolvendo uma tecnologia para mineração, e ele perceber que talvez ele colocar um radar SAR, um satélite de abertura sintética no espaço, para ajudar ele a achar recurso mineral, talvez fazer essa interconexão entre diferentes áreas que o Brasil já tem de aptidão tecnológica, talvez seja um papel muito interessante. Eu acho que hoje em dia não diria que o governo atrapalha, mas ele não é presente ainda nesse tipo de raciocínio de você ligar pessoas que não estão ligadas ao espaço junto ao espaço. Hoje em dia a gente liga muito pessoas que já fazem coisas junto ao espaço, que já estão trabalhando com o espaço, com pessoas que já estão fazendo espaço também. Então a gente tem ali uma comunidade muito restrita. E aí a gente acaba, todo mundo se conhece, né? Então todo mundo que entra no chat aqui faz pergunta, a gente sabe quem é. Isso me assusta um pouco, porque a gente fala sempre para o mesmo público. Eu ficaria feliz de ver, por exemplo, um cara que trabalha com agricultura ou mineração se interessando no assunto e fazendo uma pergunta: como é que eu posso usar isso para melhorar a produtividade da minha fazenda? Então é esse tipo de leitura que eu acho que talvez o empresariado tem que, obviamente, abordar e empurrar isso, mas o governo também tem que começar a acordar para fazer esse tipo de costura, né? Ok. Oswaldo? Vou tentar ser bem... tentar sintetizar isso, né? Deixa eu só achar aqui de volta a câmera. Bom, essa pergunta aí, ela é bem... Essa fala aí é bem complicada, na verdade, né? Ela é bem demorada, inclusive. Bem resumidamente, aí eu acho o seguinte, começando pelo lado positivo, né? Concordo com o que o Lucas falou em relação ao atraso, né? O Brasil realmente, eu acho que o Brasil está num momento em que ele não necessariamente vai estar atrasado ou muito atrasado nesse campo, né? Eu acho que o Brasil está tendo uma oportunidade única de recuperar o atraso de tecnologia espacial, né? Se a gente comparar o programa espacial governamental tradicional, o Brasil está no mínimo meio século atrasado, no mínimo, sendo otimista aí se a gente comparar com Índia, China, Estados Unidos, Rússia, né? A gente vê Japão, a gente vê que a gente está aí meio Sendo século que atrasado. completa 60 anos ano que vem.
E se a gente comparar com nações, potências espaciais mais recentes, como Israel, a Coreia do Sul, a gente pode até citar alguns outros menos populares, ou populares demais, e a gente vê que o Brasil está atrasado aí 20, 30 anos, né? O que é muito triste para uma nação que começou seu programa espacial na década de 60, né? Isso é realmente muito triste. Mas, assim, o New Space ele traz uma nova oportunidade para o Brasil de liderar, assim como, por exemplo, Luxemburgo. Luxemburgo, o Lucas Bem conhece bem, lembrado. né, Lucas? É uma nação que não tinha tanta expressividade na área espacial em termos governamental, mas graças a uma iniciativa privada, eles estão tendo aí um destaque muito bom. A gente pode citar aí a ISIS também. O que a Holanda tem governamental em termos de programa espacial? Eles só fazem parte da ESA, mas a Holanda em si não tem nada representativa governamental na área espacial, como programa em si, como nação. Mas eles têm lá, eles conseguiram fomentar uma empresa que hoje é uma das referências de New Space, a ISIS, e a gente pode citar várias outras, né? Então, assim, o Brasil tem essa oportunidade na mão. Eu queria também reforçar a questão do CLA. O CLA é uma enorme oportunidade que o Brasil tem. A gente tem ali nas mãos um local que tem uma série de vantagens, não é só a posição em relação à latitude dela, não é só o delta V a mais que ganha nos lançadores, não é só isso, é a questão realmente da zona livre para queda de estágios. A gente está vendo que isso é um problema sério. Olha só o último longa marcha onde foi cair o estágio, Bem né? lembrado, bem lembrado. Então, assim, gente, a gente tem um lugar excelente. O custo para se lançar alguma coisa de Alcântara, se a gente comparar com a mão de obra do Kennedy Space Center ou de Edwards, né, ou Wallops, cara, nunca vai ser próximo, né? O custo de Alcântara é muito menor, né? Claro, a gente tem que resolver problemas de infraestrutura, mas quando isso for resolvido, o custo de operação de Alcântara vai ser muito menor, não tem nem comparação, né? Tem uma série de startups que estão considerando lançar de Kodiak no Alasca. Você tem noção de você montar uma operação de um foguete, de um veículo de sondagem, de um veículo lançador no Alasca, né? Olha a Nossa, complexidade, verdade. né? E pô, a gente tem aqui Alcântara, né? Então assim, tem uma série de vantagens. E a gente tem realmente, além da vantagem de Alcântara como oportunidade comercial, a gente tem o transbordamento também de benefícios para a comunidade quilombola da região, né? Acho que o Lucas pontuou bem isso. Então, assim, eu particularmente acredito que vai ser muito benéfico para aquela sociedade, para aquela comunidade, se houver aí um diálogo bacana, um diálogo bom, positivo e honesto com aquela comunidade, né? A gente sabe que a Força Aérea tem tentado, a nossa Força Aérea aí tem feito vários esforços de se aproximar, e eu acho que o caminho é esse, né? Acho que a Força Aérea está certíssima nisso aí. Outra oportunidade, outra coisa muito positiva no Brasil é o custo Brasil. Normalmente, na área empresarial, a gente usa esse termo para citar algo negativo em relação ao Brasil, né? Que é muito caro abrir empresa no Brasil, que é muito... Mas quando a gente fala de empreendimentos espaciais, o custo Brasil, na verdade, ele se torna isso é polêmico, mas no meu ponto de vista, ele é um parâmetro, na verdade, positivo, no sentido de que a mão de obra de um engenheiro no Brasil é mais barata, os insumos, a matéria-prima que eu posso utilizar num projeto, ela é mais barata, muito mais barata aqui no Brasil. Óbvio, eu não tenho fabricante de microchips e sei lá, girômetros a fibra óptica para aplicação espacial, mas tem muita coisa que a gente tem aqui, né? A gente tem várias ligas de alumínio adequadas, a gente tem algumas fábricas de tecido, de material compósito, a gente tem algumas coisas, e esse custo eu diria para vocês que o custo de infraestrutura, da parte mais estrutural dos veículos, ela é menor no Brasil. Então isso também é uma vantagem, mão de obra, tudo mais, isso a gente pode aplicar à América Latina, então essa é uma oportunidade. Agora, sim, o que seria em termos de desafio, de problemas, digamos assim, né? Eu diria o seguinte, existem uma porção de fundos de investimento, uma porção de investidores, só que no mundo inteiro, é muito difícil uma empresa conseguir atrair um investidor,
conseguir fechar um contrato com o investidor se aquele país não compra tecnologia ou não tem fundos públicos. Ou seja, quando a gente pensa lá fora, nos Estados Unidos, Europa, Israel, quando a gente pensa em ecossistema de inovação, a coisa mais comum é a empresa nascer, ser fundada, normalmente junto à academia, num hub tecnológico. Essa empresa, essa iniciativa recebe encomendas preliminares ou fomento preliminar estatal, tá? Para provar que ela tem realmente a tecnologia, que realmente faz sentido aquilo lá. E após esse investimento semente, que tem que ser necessariamente estatal, deveria ser, pelo menos está sendo assim no mundo inteiro, aí sim o investidor de risco, o capitalista, ele vai entrar para fazer realmente a escala, investir milhões e tudo mais. Mas se o próprio país, ou seja, o Brasil mesmo, se o Brasil não compra uma peça de satélite aí das empresas como a do Marcelo, como a Dr. Durão e tudo mais, como é que o investidor dos Estados Unidos ou da Europa vai investir dinheiro aqui? Por que ele vai fazer isso? Se o INPE, se a EB não compra peça de microsatélite dessas empresas, como é que a ESA, como é que a gente vai competir para vender para a ESA, por exemplo? Então, isso é amarrado, né? A gente tem que ter esse apoio governamental. Se o governo não apoia, é quase impossível você conseguir fazer as coisas, né? É quase impossível você fazer qualquer coisa nessa área espacial. Então, isso seria algo que o governo poderia ajudar bastante, né? Um outro problema, a nossa formação não é para empreendedorismo. Eu sou professor de engenharia e digo, a nossa formação básica, os currículos de engenharia, de tecnologia, de física e de química no Brasil, em geral, não formam empreendedores. Forma o cara com a mentalidade, vou passar num concurso público e estou feito. Ou então aquela mentalidade, vou passar numa empresa grande, numa multinacional, e beleza, acabou aí. A gente tem que parar com isso, isso tem que acabar. A gente, como eu digo academia, né? Isso é algo mais da academia, e o governo também poderia incentivar mais isso, mas a gente precisa mudar essa mentalidade e começar a incentivar os nossos jovens estudantes de engenharia, tecnologia, ciências em geral, a serem empreendedores, sim. Só que o problema é, qual é o exemplo que a gente tem de empreendedor New Space no Brasil tendo sucesso e apoio governamental? Eu não conheço ninguém, eu conheço muito poucos para se basear. Eu vejo muita gente de cabelo branco arrancando dinheiro do bolso e da onde não tem para tentar fazer alguma coisa enquanto o dinheiro do governo vai para grandes lobistas estatais. Então, grandes lobistas privados. Então, enquanto a gente estiver dando esse tipo de incentivo para os nossos alunos, eu não vejo muita saída, né, particularmente. Então, o que poderia ser feito para solucionar esse problema é isso que eu falei, ou seja, o governo comprar pequenos protótipos, o governo financiar através de subvenção, para aí sim você escalar e conseguir grandes investidores. Se isso não for resolvido, acho difícil a gente ter qualquer ecossistema de New Space no Brasil. Obrigado. Ok. Marcelo? Bom, acho que os colegas cobriram bem o tópico, né, sobre os desafios e oportunidades para novos negócios de empresas no Space, mas eu queria deixar para a audiência nossa alguns pontos para se pensar, né, para se refletir. Eu tive, numa das conferências que eu participei, foi muito interessante que, como conferencista, ele disse algo mais ou menos assim, que como conquistar as novas mentes, né? Estou falando de capacitação de recursos humanos, né? Como que a gente pega o aluno mais velho ou mais novo, busca nele extrair a questão do empreendedorismo, o que ele pode fazer, como que ele vai atuar nessa ou noutra área. Mas o conferencista ele falou algo mais ou menos assim, de que você quer coisa mais excitante do que falar para um jovem para ele criar, que ele pode criar a partir da sua imaginação novas tecnologias, ou fazer ciência ou engenharia no ambiente espacial, né, pensando no espaço. Então, e depois disso eu venho aplicando, buscando fomentar isso, né, discutir isso com colegas, alunos,
E todos, independente da idade, crianças, jovens, adolescentes e pessoas mais velhas, todas gostam de discutir, gostam de falar sobre o espaço, né? Agora, os desafios que eu vejo dois pontos. Um é a visão do próprio empreendedor na busca por uma solução escalável, de baixo custo, que vai atender, por exemplo, o pequeno produtor rural. Ao mesmo tempo que muitos dos nossos empresários, grandes empresários, são muito céticos em relação a essa tecnologia no Brasil, até porque nós não temos grandes históricos de realizações nessa área. O governo tem alguma coisa para mostrar, mas também não se aplica, por exemplo, ao pequeno, médio ou eventualmente grande produtor rural. Muitos deles não sabem como que eu vou usar a tecnologia, a imagem de satélite para minha plantação de milho, de cana-de-açúcar, de soja. Então, há um tempo atrás eu tive uma conversa com um empresário desse e ele falou assim: mas eu tenho hoje um motorista do meu caminhão, eu preciso que meu motorista de caminhão leve transporte uma peça daqui para outro local. E junto com ele lá ele tem uma prancheta onde ele anota o que aconteceu, o que ele viu, como que está aquele lote de cana-de-açúcar. Então, se para ele, para que eu vou usar um sistema satelital para poder fazer esse tipo de coisa? Então, nem ele sabe exatamente a necessidade ou o quão isso pode ser proveitoso para ele, né? E hoje ele já tem os recursos, já tem o lucro dele, já faz o que ele pode fazer. Então, eu vejo que há muito ceticismo na cabeça do empresariado brasileiro sobre isso. E um quarto item para refletirmos também já foi falado, o aspecto de legislação, né? Então, o governo ele pode ajudar como ele pode atrapalhar. Então, isso tem muito a ver com a questão de legislação aplicável e também entraves burocráticos, né? Então, fica para a nossa reflexão aí como nós, enquanto empreendedores ou professores, acadêmicos, representantes da indústria privada, como que cada um pode contribuir para a sociedade desta forma. Obrigado. Ok. Antes de passar para a quarta pergunta, eu gostaria de responder aqui ao Guilherme, que fez uma pergunta interessante. Mas eu só vou passar para um de vocês, quem quiser responder, tá bom? Como ganhar apoio popular no Brasil, sendo isso algo tão distante da realidade do nosso povo? Olha, eu posso responder, né? Até por conta da Garateia, que é isso que eu tento fazer, no fim das contas, né? E aí, até somando na resposta, que o Marcelo tocou num ponto importante, né? Que a gente costuma culpar os outros, né? É o governo, é o problema. E tem um ditado que diz que a vida é o que ela é, né? Então, assim, muitas vezes é isso, cara, não vai mudar, entendeu? Muitas vezes o governo não vai ajudar, e pronto. E aí resta para a sociedade civil, para o empresariado que quer fazer alguma coisa, achar um meio. E aí eu vou usar um termo de hackear o sistema, né? Não ilegalmente, mas existem meios de você entender o sistema e navegar no sistema, no que está sendo colocado como desafio para a gente, para criar oportunidades. Então, existe uma reflexão que eu faço bastante comigo mesmo, de que talvez o Brasil não esteja preparado para a gente falar de fazer um microlançador, porque vai ter um ecossistema de startups e eu vou colocar não sei quantos satélites. Talvez o mercado financeiro nunca vai entender isso, talvez o empresariado que poderia fazer uso disso nunca vai entender isso. Então, cabe a gente começar a descobrir quais que são os pontos dessa narrativa do que a gente quer contar para as pessoas que vai tocar as pessoas. Então, quando eu comecei a pensar nisso, e eu estipulei de que eu queria fazer uma missão para mandar uma sonda para a Lua, existem diversos motivos do que eu quero mandar uma sonda para a Lua. Existem motivos tecnológicos, existem motivos financeiros, existem motivos educacionais, mas mais do que tudo, é essa questão da popularização. Como que eu toco um público que está acostumado com sessão da tarde e vê espaço sempre sendo feito ou numa ficção científica ou abaixo de um logotipo da NASA. E nunca vai imaginar que o Brasil poderia fazer isso. E aí você tem que trazer maneiras lúdicas de tocar a população para ela se sentir parte disso, que é um problema que eu acho que a nossa área tem
que é essa arrogância de você achar que só pode falar e trabalhar com espaço quem tem um background de espaço. Então, quando você vê, por exemplo, o pessoal de congresso, eu vou voltar a tocar o mesmo ponto. São sempre as mesmas pessoas, porque a gente não tem uma abertura muito grande para acolher uma sociedade que não está ligada porque não fez estudos dentro da área espacial. Então, a partir do momento que a gente começa a democratizar, e aí cai, sim, essa responsabilidade no ombro meu, do próprio Duda, do Oswaldo, do Marcelo, porque a gente está aqui como desbravador. Isso aqui, cara, vamos ser honestos, não existe New Space no Brasil. Tem um canavial de 3 metros de altura na nossa frente e a gente tem um canivete na mão e provavelmente não está afiado. Esse canivete não está afiado e a gente tem que picotar. Né? Então, você pega outros países que o cara fala, olha, tem um oceano azul na minha frente para eu navegar porque tem muita oportunidade. Cara, aqui é um canavial de 3 metros que você tem que cortar primeiro para ver quais são as oportunidades. Então, a gente tem que testar. É muito tentativa e erro. É um processo empírico de você tentar tocar a sociedade. E na hora que eu falo tocar a sociedade, é tocar o entusiasta que vai se redescobrir junto ao espaço, do tipo, olha, eu gostava disso quando eu era criança, adolescente, estou vendo pessoas trabalhando com isso, me interessei, sou médico, não trabalho com isso, mas olha que legal, os caras fazem teste na estação espacial, será que eu não consigo propor um experimento meu no espaço? Ao investidor que vai olhar e vai falar, poxa, eu estou entendendo o que esse pessoal está falando, porque está acessível a conversa que eles estão fazendo a partir de agora, e quem sabe eu não possa pegar parte dos investimentos, achar uma ação talvez um pouco mais estruturada dentro desses empresários que eles estão falando e aportar um dinheiro de risco, um capital de risco, porque faz sentido para mim. Então, existe essa necessidade da evangelização do público, dessas poucas pessoas que têm a mente aberta para perceber que existe um movimento chamado New Space no mundo, elas começarem a retransmitir e fazer o efeito de esfera de influência. Né? Então, cada vez mais eu vou atingir novas pessoas e essas novas pessoas vão falar para novas outras pessoas e, de repente, você vai ter ali uma explosão de novas pessoas tentando ser o que a gente chama de early adopters. Né? Então, pessoas que começam a aderir a esse tipo de assunto antes de todo mundo e começa a criar um volume, e aí, de repente, explode e o Brasil faz parte do New Space. Aí você fala, mas isso é possível? Bom, outros países estão fazendo. O Oswaldo citou brilhantemente Luxemburgo, porque Luxemburgo é menor do que Campinas. Então, assim, é um país que é menor do que uma cidade grande brasileira e que tem diversas empresas lá. Para vocês terem uma ideia, todas as empresas que se propuseram a minerar asteroides criaram uma sede em Luxemburgo, porque o governo de Luxemburgo percebeu que isso vai acontecer inevitavelmente no futuro e começou a legislar para proteger esse tipo de empresa. E aí o cara se sente seguro de fundar uma empresa em Luxemburgo de mineração de asteroides, porque Luxemburgo se movimentou em prol disso. E isso pode acontecer através da sociedade civil, da gente se estruturar como sociedade civil, montar uma iniciativa desses empresários que estão hoje em dia tendo acesso a esse tipo de informação para fazer isso crescer, e também pode vir, obviamente, de órgãos públicos popularizar essa ideia, trazendo iniciativas que toquem a população, hackathons. Existem diversas maneiras da entidade pública colocar atividades junto ao público para que eles comecem a ter ali uma identidade mais próxima do espaço e a gente derrube essa parede enorme que existe do rocket science, né? Tipo, o cara é um cientista espacial, isso aí não é para mim, isso é só para gênio da NASA. Isso é a maior besteira do mundo. O espaço tem que ser acessível a todo mundo que possa propor seu próprio modelo de negócio junto ao espaço e pronto, é isso. Ok. Vamos dar sequência com a quarta pergunta, porém o Tiago mandou aqui uma boa ideia. Talvez enviar para o espaço um satélite em forma de bola de futebol, o povo brasileiro vai começar a se interessar nesta área. Já pensei em fazer Ok, isso. Tiago. Valeu. Bom, qual a melhor forma de incentivar e fomentar essa indústria no modelo da tríplice hélice, academia, indústria e governo? Oswaldo? Então, essa é outra pergunta bastante abrangente aí, longa, vou tentar resumir bem aí. Existem várias formas de fomentar, né? O Marcelo comentou bastante aí sobre essa questão da parceria academia, empresa e tudo mais, falou bem sobre
essa junção aí positiva, né? O Lucas também acabou de citar o exemplo aí do governo de Luxemburgo. Então, são dois bons exemplos aí de desenvolvimento, tá? Eu citaria que existem programas, o governo pode criar programas específicos para isso, né? Existem programas, a própria NASA mesmo tem uma série de editais que são para startups, especificamente, assim como outras. A ESA, na Europa, também tem um programa próprio para incentivar pequenas empresas, startups, e não é muito caro, não compromete o orçamento das agências, é um orçamento pequeno, que para as startups é suficiente para fazer bastante coisa, né? Então, essa é uma solução. Outra solução é criar incentivos para que as compras dessas agências e desses órgãos seja preferencialmente para startups, ou seja, haja uma preferência de comprar determinados sistemas que tenham um determinado nível tecnológico, um TRL mais baixo, que seja preferencialmente comprado de uma empresa, contratado de uma empresa pequena, ou de uma startup, ou uma empresa de pequeno porte, né? Afinal de contas, nunca uma empresa de grande porte vai ser mais eficiente, mais rápida ou mais barata do que uma startup para desenvolver alguma coisa com TRL baixo. Isso o mundo inteiro já sabe disso. Acho que menos aqui. A gente tem outras formas. A academia também poderia apoiar mais esse tipo de iniciativa por meio da construção de centros de inovação ou hubs tecnológicos, né? De forma que fomentasse mais as startups dos próprios alunos e professores também. Esse é um outro exemplo que poderia ser feito, né? Quando você fala na academia de abrir empresa, startup, normalmente o pessoal olha feio para você. Não, você quer ser empresário, você quer ganhar muito dinheiro, quer ficar rico, né? Então, a academia no Brasil não aceita bem, por exemplo, o empreendedorismo, não olha de uma maneira positiva para o empreendedorismo, o que é um erro, né? Se a gente analisar, realmente isso é um erro, né? Se a gente olhar os ecossistemas de inovação mais avançados, pega o Silicon Valley, olha lá a quantidade o quanto Stanford apoia as iniciativas de startups, né? Então, a gente precisa transplantar isso aqui, a gente precisa trazer isso para o Brasil, esse tipo de modelo, esse tipo de concepção, né? Por exemplo, os próprios Maker Labs ou Fab Labs são iniciativas que poderiam ajudar muito. Então, no Brasil se fala muito em incubadora de negócios, né? Só que uma incubadora de negócios por si só não ajuda grande coisa. Não é o que a gente realmente precisa. Você precisa de uma estrutura maior, que tem aí você tem aí mentoria, você tem aí laboratórios disponíveis, você tem aí um Maker Lab disponível para fazer protótipo, você tenha acesso a investidores e uma série de coisas. Então, esse é o tipo de estrutura que faz falta no Brasil. E isso poderia ser feito, ou melhor, isso deveria ser feito tanto pelo governo, como governo mesmo, como agências, assim como a academia também poderia estar junto fazendo isso, promovendo esse tipo de coisa, no meu ponto de vista. Tem outras formas, mas eu acho que essas são as principais. Ok. Marcelo? Muito boa a colocação, Oswaldo. Tentando ser sintético também, e contando um pouco da minha experiência própria em relação a isso. O que eu busco fazer, a gente busca na academia soluções ou casos de estudo, o estado da arte, e tenta transformar isso em um produto, um serviço. Agora, o governo entra como? Ele entra na parte da regulamentação estratégica referente não só, vou dar um exemplo prático aqui. Então, se eu preciso enviar uma mercadoria para outro estado, a conta que eu tenho que fazer é a taxação de imposto é uma. Se eu for enviar para o estado de São Paulo, que é onde é a minha sede, é menos difícil de se fazer. Mas se eu for enviar lá para a Bahia, lá para o Mato Grosso, eu começo a ter certas complicações. Complicações no seguinte sentido: mais conta, é mais dinheiro, são outros valores, né? Então, a minha logística aqui, isso dificulta muito a minha logística. Então, esse é só um caso da regulamentação estratégica que a gente tem quando a gente está falando entre o governo na conversa.
Gostei muito também do que o Oswaldo falou e, assim, não há uma sinergia, por exemplo, entre a academia, entre professores de instituições públicas ou privadas com a incubadora de negócio, a aceleradora. Então, eu já passei por casos, assim, de disputas de ego, vou dizer dessa forma, né? Então, que não só não ajuda, como tenta sabotar o seu projeto, a sua iniciativa, né? E não são poucos os casos. Então, tem que haver uma mudança de mentalidade, de cultura dos próprios acadêmicos, mas também ter uma iniciativa dos próprios alunos, dos próprios empreendedores. Se a gente for buscar o que é a definição de empreendedor, a gente vai chegar no conceito de que todos nós somos empreendedores, né? Às vezes nós nem sabemos disso. Então, é isso que eu busco, tento colocar na mente dos mais jovens, para que eles possam andar com suas próprias pernas, né? E não se paralisem no primeiro desafio que encontram, porque vão encontrar muitos. Acho que então a forma da gente poder incentivar e fomentar esse modelo é o de buscar no diálogo e o próprio indivíduo envolvido, o professor ou aquela fundação que vai gerir o recurso entre a empresa e a instituição de ensino. Então, as próprias pessoas se conscientizarem do papel delas. Porque também não adianta eu ter um monte de lei se ninguém vai cumprir ou se ninguém vai fazer sua parte, né? Então, também é para a nossa reflexão. Ok, Marcelo. Engenheiro Lucas? Agora, só complementando o que os dois já falaram, né? Você pega os Estados Unidos, por exemplo. Você tem aí oportunidades que são geradas pela NASA. E aí, ao mesmo tempo, você tem oportunidades que são geradas pelo DoD, pelo DARPA, né, pela própria Força Aérea Americana. Então, você tem vetores de oportunidades que não estão necessariamente conectados, muitas vezes eles nem sabem o que um está fazendo ou o outro está fazendo, mas estão colocando ali essas demandas tecnológicas, né, essas encomendas que são históricas, né, o que fomentou a área espacial até hoje. Então, existe essa possibilidade de intercâmbio aí com a parte governamental. E aí, no fim das contas, a parte da academia acaba sendo o celeiro que gera muito dessas ideias. Esse que é o grande ponto que é endêmico no Brasil. Isso acontece desde sempre, né? De não ter essa ponte da academia para a indústria no Brasil. E aí, quando você olha várias das startups, a própria Isis, né? Pessoas Lituânia, Bulgária, são vários países que o cara foi lá, estava fazendo doutorado em alguma tecnologia espacial, e aí, ao longo do doutorado, ele percebeu a aplicação para aquilo que ele estudava, e quando ele sai do doutorado, ele já sai com certa tecnologia na mão, pronta para implementar para o mercado. Isso é muito importante, porque quando você tem uma realidade onde você não tem essa ajuda inicial através dos seus estudos para você já chegar numa linha competitiva, você acaba tendo que fazer esse pesquisa e desenvolvimento do zero, já formado a tua startup. E aí, muitas vezes, você perde competitividade em frente aos outros. Então, existe, sim, uma necessidade da academia pensar junto do governo, pensar junto da indústria, para conseguir implementar alguma coisa em prol disso. Mas isso não existe no Brasil. Eu sou um pouco cético da gente ficar discutindo a tríplice hélice aí, porque eu, como empresário, vou ficar esperando que ocorra algo do outro lado de lá, que eu não tenho muito poder, talvez, de persuasão para fazer isso acontecer. A gente pode ficar falando, reclamando que para que isso aconteça, mas pode ser que não aconteça, porque não aconteceu até hoje, né? Então, muitas vezes, aquele conceito da startup intrínseca lá do Vale do Silício, do cara colocar um modelo de negócio, testar o modelo de negócio o mais rápido possível, buscar muitas vezes solução já de prateleira, e aí essa solução de mais de prateleira não precisa necessariamente estar no Brasil. Eu posso trazer uma solução de prateleira de um outro país que já desenvolveu. Muitas vezes eu não tenho necessidade de desenvolver a tecnologia em si, eu posso desenvolver só o negócio, baseado numa tecnologia pré-existente, e fazer, de certa forma, esse ecossistema deslanchar no Brasil também. Então, eu sou um pouquinho cético, porque esse negócio da tríplice hélice, eu escuto isso há muito tempo na minha vida já, e eu não consigo ver essas três pás da hélice interagindo numa maneira uníssona, e eu, Lucas, não sei como fazer para promover isso. Então, hoje em dia, os cursos no Brasil são cursos muito teóricos, falta muito essa parte prática, essa vivência do que é o mercado,
do que é ser empreendedor. Muitas vezes o professor que dá aula de empreendedorismo na faculdade é muito teórico, ele nunca viveu o empreendedorismo de fato, e viver o empreendedorismo faz total diferença também. Então, o próprio aluno que está ali só escutando quem viveu o empreendedorismo talvez não surja muito efeito, ele tem que entrar no ecossistema, ele tem que colocar uma ideia na prática e ver o que é, de fato, colocar a mão na massa, né? Eu acho que falta muito essa ideia de colocar a mão na massa. Então, eu só queria, talvez, fazer esse contraponto, ser um pouquinho advogado do diabo, de que essa parte da Tríplice Hélice é um pouco difícil de ser implementada no Brasil. Ok. Antes de passar para a quinta pergunta, tem uma pergunta aqui de nossa amiga, nossa grande amiga, ativista do PEB, né? Miriam Rezende Gonçalves, todos aqui já conhecem, né? Somente Engenheiro Lucas, que é grande amigo dela, né? E ela fez aqui uma pergunta que, de certa forma, já foi abordado aqui, mas ela quer que seja mais específico com relação ao assunto. Então, quem gostaria de responder essa pergunta? Eu passo para quem, né, quiser responder. Como o espaço pode ajudar o agronegócio? Quem gostaria de responder essa pergunta? Olha, se você não responder, eu vou responder, hein? Oswaldo? Marcelo? Porque o Marcelo tem experiência Marcelo? nisso, né, Marcelo? Pronto, Marcelo. Ou não? Vamos lá. Ok. Então, na verdade, colocando no conceito do New Space, né? Hoje nós temos algumas empresas, algumas iniciativas, startups, aqui em São José dos Campos, por exemplo, ligadas ao Parque Tecnológico, em que eles fazem tratamento de imagens digitais, de satélites ou veículos aéreos não tripulados. Então você consegue, utilizando... Eu não preciso ter um satélite, mas eu posso buscar imagens na internet, algumas gratuitas, outras pagas, fazer um tratamento específico, uma customização dessa informação e levar até o produtor, para o agricultor, né? Então, inclusive, nós temos um projeto que nós estamos trabalhando para fazer monitoramento e controle de plantações e criações. Agora, o desafio tem sido o quê? O modelo de negócio, e a gente quer levar isso para quem? Para os pequenos produtores, de forma até que a gente possa escalonar essa tecnologia. Então, hoje já é possível, no Brasil, de forma barata, você produzir informação com imagens gratuitas que o próprio governo brasileiro, o próprio programa Ciber disponibiliza para nós. Então, no INPE, não só tem o pessoal que trabalha com a observação da Terra, eles não só disponibilizam gratuitamente imagens, mas também ferramentas de software que você pode trabalhar essas imagens e customizá-las conforme a sua necessidade. Então, essa é uma forma que eu tenho visto que tem algum pessoal, tem algumas empresas aqui que estão, a princípio, dando certo. Então, eu vejo com bons olhos essas iniciativas, né? Agora, o desafio deles tem sido o modelo de negócio. Como que eles conseguem se sustentar com isso? Às vezes você tem que ter mais serviços agregados, né? Agregar valor aí no seu produto para conseguir competir no mercado. Ok, Marcelo. Bom, então vamos para a quinta pergunta, que é uma pergunta muito interessante, né? Porque trata de um momento que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo uma década, né, que é uma década histórica astronáutica mundial, né? Estamos caminhando para a Lua, né? E na próxima década, provavelmente na metade da próxima década, para Marte. Então, essa pergunta é o seguinte: como a eminente volta da NASA à Lua e ida para o planeta Marte nas próximas décadas, como que empresas privadas poderão fazer parte desse novo momento? Eu passo essa bola para o engenheiro Lucas. Cara, a gente está vivendo um momento, eu diria, mais interessante, pelo menos para mim, assim, compatível, inclusive, com a década da Apollo, né? Porque Exatamente. A Apollo teve um caráter exploratório, né? Vamos até a Lua para conhecer a Lua.
Só que agora a gente está passando isso para um caráter de colonização, né? A gente está procurando meios de ter um efetivo permanente em outros astros do sistema solar. E esse efetivo permanente não vai se pagar só pela curiosidade do que foi, por exemplo, a missão Apollo, ou só por fins científicos. Para isso tudo se tornar sustentável e a NASA ter dinheiro para realizar essas coisas, e outras agências também, é necessário você começar a fomentar a atividade comercial junto ao sistema solar. Começando pela Lua. A Lua é a cama de teste para você alcançar outras coisas mais adiante, como Marte, como as luas de Marte, e pensar cada ponto do sistema solar como um modal logístico, inclusive de oportunidades comerciais, né? Esses entrepostos avançados comerciais que a gente vai ter daqui para frente. A importância, então, de você ter iniciativa privada fazendo parte disso é para transformar essa ida agora colonizadora, né? Tentando usar um termo não de forma pejorativa, de que está indo para destruir e tal, mas mais de uma maneira que está indo ocupar aquele espaço e muitas vezes na ideia de que eu estou indo usar um recurso fora do planeta Terra para melhorar as condições de habitabilidade do próprio planeta Terra, né? Então, estou tirando, por exemplo, manufaturas de materiais pesados, de minérios que polui, que cria Brumadinho, Mariana e tal, tentando levar isso para um cinturão de asteroides, para uma superfície lunar, ambientes extremos, inóspitos, porque ali é muito mais restrito e muito mais contido esse tipo de atividade industrial. Então, o que as agências perceberam é que esse novo momento necessariamente tem que fazer junto a essas empresas. E é óbvio que o governo americano não vai falar, olha, estou fazendo uma ida para a Lua e vou trazer a empresa do Marcelo, do Oswaldo, do Lucas junto comigo. Ele vai beneficiar as empresas locais dele. Mas isso não quer dizer que o governo americano, por exemplo, não vai abrir um diálogo com outros países, para outros países como entidade país fazer parte dessa nova iniciativa. Então, a própria missão Artemis está querendo abrir. Óbvio que os Estados Unidos têm interesse de, olha, eu estou capitaneando essa ida ao continente americano, ao descobrimento do novo mundo, e vocês vão ter que seguir as minhas regras. É basicamente isso que eles querem. Hoje em dia é ainda um discurso de zona de pirataria, né? Ninguém sabe exatamente como vai ser feito esses recursos. Existem discussões entre governos, existem discussões dentro da ONU, existem discussões entre empresas, existem governos próprios legislando para ideias próprias, mas cada país vai querer colocar a sua própria linha de pensamento de uso do recurso espacial. E aí o que eu gosto muito de falar é que isso é muito análogo com o uso dos recursos do Polo Sul, da Antártida, do continente antártico, ou mesmo das regionais polares ali no continente ártico, que os países acabam muitas vezes colocando bases científicas permanentes, não só porque quer ter ciência sendo feita nessas regiões, mas porque quer ter uma voz ativa de como que essas atividades vão ser tocadas daqui para frente. Então, como a gente está vivendo esse levantar, essa descoberta de uma nova era, é importante para o Brasil fazer parte disso, por mais diminuto que seja a participação brasileira, para que o Brasil se posicione geopoliticamente de tipo, sou um ator dessa nova era e vou me posicionar para colocar os meus interesses, porque no futuro eu sei que isso é uma economia sem volta, é uma economia que vai acontecer e quem não tiver junto essa economia lá na frente vai estar limitado apenas ao planeta Terra e vai ter uma economia muito menor do que de outros países. Então o Brasil não vai entrar de cabeça criando, por exemplo, um módulo para pousar junto a empresas brasileiras na Lua, provavelmente, mas o governo brasileiro pode falar, olha, eu tenho interesse, tem aqui iniciativas brasileiras que vão fazer coisas talvez pequenas, colocar um pequeno CubeSat, talvez um pequeno módulo, talvez uma atividade educacional na Lua, mas só para se posicionar do tipo, eu tenho interesse e as minhas empresas também vão fazer parte disso. Então essa é a importância de você ter essa discussão toda sendo levantada já em 2020, porque é isso que a gente vai enfrentar daqui para frente, né? Pois então. Marcelo? Eu sou muito otimista, mas também bem realista, né? Gostei muito da colocação do Lucas. Achei ele também
realista e também otimista, mas ao mesmo tempo sou um pouco cético, porque o Brasil, em termos governamentais, já teve oportunidades no passado de se posicionar e nós deixamos escorrer pelos dedos, né? Não foi uma nem duas, várias vezes. Isso Verdade. aconteceu. Então, assim, continuemos trabalhando, vamos ver para onde isso vai dar. Mas eu queria só citar aqui um artigo do professor José Monserrat Filho, da Revista Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial, de setembro de 2016, aonde ele fala um pouco sobre esse tema. O tema do artigo é Estados Unidos privatizam riquezas do espaço. E nós que estamos no meio, assim, a gente sabe que por mais que existam os tratados internacionais, ganha quem chegar primeiro. Então, eu reforço, se nós, quanto nação, não nos posicionarmos, e também não vai ser só o Marcelo, só o Oswaldo, só o Lucas, que vai chegar lá e vai fazer alguma diferença. Nós temos que haver uma união, temos que ter uma força. Com a ajuda do governo, isso facilita muito, né, obviamente. Senão a gente fica para trás, como tem ficado, né? Pior do que ficar para trás é passar vergonha, né? Como já aconteceu muito conosco aí, enquanto nação. Ô, Duda, só para complementar, fazer uma réplica ao Marcelo, cara, concordo. A gente tem o caso da estação espacial mesmo, né? Que eu acho vergonhoso para o Brasil. Foi o que ele estava se referindo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma base super moderna no continente antártico, né? E somos uma voz ativa nas atividades no Polo Sul. Então, é amplo isso. Então, você tem que formar, por exemplo, pessoas para trabalharem à frente de direito espacial, você tem que formar iniciativas governamentais que façam desenvolvimento tecnológico, você tem que dar chance, talvez, para startups colocarem algumas iniciativas comerciais na Lua, seja de marketing, seja de pesquisa. Existem várias frentes. O que eu acho é que a gente não deveria usar esses maus exemplos que a gente teve no passado para não fazer parte dessa nova era, porque essa nova era ela é tão revolucionária na história industrial da humanidade que se a gente perder essa carreta, provavelmente o Brasil vai ter uma defasagem muito grande comercial para umas 2 ou 3 décadas para frente, né? Então, vamos se espelhar também um pouco nessa conquista, por exemplo, do continente antártico, né? Isso. Quer terminar, Marcelo? Concluir? Não, eu concluí. Passo Beleza. agora, Oswaldo? Bom, bem rapidamente aqui para a gente não estender demais aí o final da live. Eu acho que mas a gente ainda tem meia hora. A gente tem meia hora porque foi mais ou menos... A gente começou meia hora atrasado, né? Uhum. Então, eu acho particularmente que a gente tem uma enorme oportunidade aí à frente, né? Digo isso como nação, digo isso como humanidade, né? Digo isso como espécie, né? E tem um cara que eu acho que você não gosta muito, fala muito sobre tornar a humanidade uma espécie multiplanetária, né? E assim, a ida à Lua, ela com certeza faz parte desse processo. Sem dúvida. Né? É um caminho mais caminho. Conservador. E não ir à Lua para explorar, como disse o Lucas, né? Ir à Lua para permanecer, né? Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande. É um período de euforia, né? Para quem está ativo nessa área, quem realmente está desenvolvendo esses projetos, né? É o caso tem uns malucos aí no meio, mas enfim. Eu acho que tem algumas pessoas normais no meio desses malucos, na verdade. Tá certo. Então, é realmente muito empolgante tudo isso, né? Eu acredito que isso vai gerar, sim, oportunidades para as empresas mundo afora, né? Para as grandes empresas, para as empresas pequenas. Acho, sim, que, por exemplo, é possível que a gente se beneficie disso, sim, de empresas como a minha, do Marcelo, do Lucas, e outros vários empreendedores da área aqui no Brasil, né? A gente pode citar aí. Mas não individualmente. Eu acho que por meio de uma coalizão, né? Eu acho que a gente pode se beneficiar, sim, desse movimento como empresa e com certeza vai ser muito benéfico para a humanidade. E até aproveitando o momento, né? Espero que várias pessoas vejam, né? Ouçam
eu acho que é um momento interessante da gente analisar também a questão da força espacial, né? A questão da militarização do espaço. Ele é um tema importante de ser debatido, um tema bastante controverso, né? Mas eu acho que ele é importante ser debatido porque É se nada irreversível. for Vai feito, acontecer. mas se nada for feito em termos de preservar a humanidade, preservar a, a nossa existência como espécie, né? A gente vai ter uma crise dos mísseis aí novamente, né? Uma crise dos mísseis de Ou Cuba aí coisa pior. novamente, muito, muito cedo. Uma É, escala pior, de fato, é. porque se você disparar um artefato nuclear subterrâneo ou no oceano, a dispersão de material radioativo ele tem uma certa escala, mas se você disparar, se você soltar, se você fazer o deploy de um equipamento desse, de um artefato desse em órbita, ou mesmo na estratosfera, a capacidade de assim, o impacto na humanidade vai ser muito maior, né? Obviamente, muito maior. Então, não estou sendo alarmista aqui não, mas eu acho que a gente tem que, não sou contra, né? Não estou dizendo que não tenha que ter grupos pensando na defesa no cenário espacial. Cada nação, de fato, isso é irreversível, concordo com você. Mas eu acho que essa ida a Marte, essa ida à Lua, poxa, olha que bonito que é o mote do programa Artemis, por exemplo, né? Que coisa bonita a gente pensar em levar uma mulher para a Lua, a primeira Nossa. mulher para a Lua. É. Isso é uma coisa, assim, isso mostra um avanço, né, em termos de humanidade mesmo, né? Acho que a maioria deve ter visto, por exemplo, o JPL separou uma parte da equipe, isso porque eles têm lançamento da Mars 2020, o lançamento dela é em 1 mês e meio, 2 meses, por aí, né? E, assim, eles estão correndo contra o tempo numa janela de lançamento super, super apertada, que se eles perderem, são 2 anos esperando ter outra janela. Então, assim, eles estão super correndo muito lá para atender essa janela de lançamento da Mars 2020. E mesmo assim, eles separaram uma equipe enorme, acho que 70, 100 engenheiros, para desenvolver um respirador pulmonar. A equipe do JPL fizeram um trabalho assim lindo, né, em 1 mês e meio. Então, isso mostra o lado mais bonito que tem a tecnologia espacial. Esse é o lado mais belo da tecnologia espacial. E, em contraponto, eu não digo que a militarização do espaço seja necessariamente o oposto disso, não é isso. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para guardar as devidas proporções para que não haja uma escalada, né? Porque Trump está investindo bastante na Space Force, e ótimo, ok. Mas a partir do momento que o Putin, o PIN e todos esses caras quiserem fazer uma escalada militar no espaço, isso não vai ser positivo, pelo menos no meu ponto de vista, né? Ok. Duda, Antes de passar para a última pergunta, o doutor Otávio Durão fez aqui uma pergunta que eu passo para um de vocês, quem quiser responder. Como a AEB poderia ajudar na participação de empresas brasileiras nesta nova exploração lunar em cooperação com os Estados Unidos? Quem quer responder? acho que eu posso responder essa, Então, já que eu tenho tanta agrado pela Lua, né? é, Bom, vamos lá. Hoje em dia o que está acontecendo é que assim, empresas americanas estão vendendo espaços, né, de forma B2B, né, empresa para empresa, para levar cargas até a Lua. Então, acho que um bom jeito da AEB começar a fomentar é comprar um desses slots que vão para a Lua e abrir um edital no Brasil, falando, olha, compramos aqui um 2U, que vai pousar na superfície lunar, e aí o melhor projeto, pode ser comercial, pode ser parceria de uma empresa com uma academia, né, uma faculdade, uma universidade, a gente vai contemplar como um primeiro projeto. Só para criar duas coisas, né? Criar essa inércia sobre o assunto, para que a população brasileira entenda o que está acontecendo, e respondendo já também
misturando aí com a história da Space Force e tal, se colocando como um ator que está em atividade junto à Lua para poder discutir. Porque enquanto a gente não participar dessas coisas todas, de maneira mais incisiva, a gente não vai ter voz numa rodada de negociação intergovernamental, né? Então, a geopolítica brasileira junto ao espaço vai ser fraco se eu não tiver atividades ocorrendo no espaço. E aí, uma vez que essas atividades hoje em dia, limiar está sendo essas atividades comerciais na Lua, seria interessante que o governo, de alguma forma, desse esse pontapé inicial para colocar algumas cargas de empresas brasileiras na Lua. Agora, se ele conseguir fazer isso, meio subsidiar isso para acontecer, a empresa conseguir ainda gerar um modelinho de negócio interessante, do tipo, vou levar cinzas lunares, cinzas de pessoas para a Lua. E aí tem 500 pessoas no Brasil que pagam lá $3.000 para essa empresa colocar essa urna funerária na superfície da Lua. É um negócio fútil? É um negócio fútil, mas já é melhor do que não ser nada, sabe? Porque já tem um modelinho de negócio acontecendo e aí as pessoas vão pegando formato para entender como que é importante você gerar um modelo de negócio. Essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, porque eu acho que principalmente nessa área do espaço, a gente sempre fica muito ligado a essa ideia da importância da encomenda tecnológica governamental, dos incentivos que variam como uma montanha-russa, onde você tem um pico de investimento de 1, 2 anos, e depois 10 anos um vale de falta de investimento. E aí essa falta de recorrência, de modelo de negócio, acaba quebrando as empresas no Brasil. Então, se eu já conseguir ligar de alguma forma uma iniciativa governamental que está focando também em alguma coisa que tenta ser sustentável economicamente falando, aí seria melhor ainda, né? Ok. Vamos então agora para a última pergunta, uma pergunta um pouco provocativa. Mas vamos lá. Como tem sido o apoio governamental a startups no setor aeroespacial no Brasil? Oswaldo? Bom, especificamente, a gente falou bastante sobre o que poderia ser feito, né? E se a gente puder citar exemplos aí do que está sendo feito hoje, eu acredito particularmente que o instrumento recentemente inaugurado aí, a ETEC, né? ETEC. Eu acho que ele é um instrumento bastante inteligente, a forma como foi estruturado e tudo, eu acho que foi uma boa, iniciativa, né? Eu vejo que isso pode ajudar a fomentar as empresas, pode ajudar a fomentar projetos, se ele for levado de forma séria e consistente, ou seja, houverem uma cadência disso aí, não ser apenas 1 ou 2, ou seja, ter uma cadência. Então, assim, é um instrumento que eu acho que é interessante, mas, assim, perto do que a gente já teve de recursos no programa espacial, agora eu falo principalmente das gestões anteriores, né? O que foi gasto com a ACS, o que é gasto com Cibers, PMM e uma série de outras coisas, né? A gente vê que, assim, simplesmente não houve apoio, né? Não houve. Basicamente assim. Pensando nisso, o que pode ser feito? O que a gente poderia fazer, de certa forma, para melhorar esse ambiente, né? Existe uma iniciativa hoje, né, rodando entre várias empresas, inclusive aqui Marcelo e Lucas também, e vários outros colegas nossos, onde estamos nos juntando, ou seja, estamos dialogando, estamos discutindo para a construção de um grupo sólido, de um grupo cooperativo ou uma coalizão, né, um consórcio, eu diria, de startups espaciais no Brasil. Então, essa iniciativa é uma iniciativa que faz algum tempo aí já que está sendo pensado. Eu acredito que várias pessoas devem ter pensado nisso, várias entidades. Mas, assim, finalmente está saindo do papel, né? Uma espécie de realmente de uma coalizão aí, de um consórcio de startups. Através desse cooperativismo, né, a gente acredita que vai ser muito mais fácil conseguir chegar a investidores, conseguir
a fazer uma pressão maior, por exemplo, para uma participação num programa como o Artemis e outras iniciativas aí. Vai ser muito mais fácil a gente chegar em investidores e conseguir subsídios aí para o desenvolvimento das atividades, né? Sendo que a ideia desse grupo, dessa coalizão, não é necessariamente vender subsistemas, mas sim vender produtos finais, né? Esse é um grande problema nosso da indústria aeroespacial, porque o pessoal é tão apaixonado por foguete, por satélite, por drones, por coisas desse tipo, que normalmente a gente foca na tecnologia em si, a gente quer vender a tecnologia. Só que quando a gente olha mais pelo ponto de vista de mercado, a gente percebe que, na verdade, a gente tem que pensar muito mais na outra ponta, na outra vertente, ou seja, o que o cliente precisa, o que o mercado demanda, qual é a demanda do mercado que eu posso atender com uma determinada tecnologia que eu possuo. Então, é o caso aí tem várias empresas aí que estão com ideias muito bacanas, né? Vou citar aqui, Marcelo, acho que ele me dá a liberdade, né, Marcelo? De citar o caso dele, que tem já uma série de subsistemas para um microsatélite, para um CubeSat. Assim como a gente pode citar lá o Dr. Durão também, que tem vários subsistemas, várias coisas. Tem uma tecnologia muito avançada, já tem histórico de voo e tudo mais. A gente pode citar aí a ILA, que está com um modelo de negócio bastante interessante na área de utilização de imagens de satélite. Então, se a gente conseguir juntar esse pessoal que já tem O Calvin. subsistemas, então a gente pode citar várias empresas aí envolvidas, né? Mas eu digo especificamente nesse caso do produto, mas eu não estou falando do produto CubeSat, ou sistema de telecomunicações, ou EPS, ou painel solar. Eu estou falando de venda de informação, ou seja, venda de dados, porque é isso que o mercado quer. O mercado não quer comprar normalmente, né? O mercado não quer comprar um pedaço de um satélite, o mercado quer os dados. Então a gente está começando a mudar nossa maneira de pensar e também, de certa forma, por isso que a gente está hoje já pensando de uma maneira mais como grupo mesmo, como coalizão, para atender mercados inteiros, né? Não necessariamente um subsistema, mas atender a demandas específicas do mercado, né? Então, eu acho que isso, de certa forma, pode ajudar bastante. E se o governo tivesse à disposição e criasse ferramentas para incentivar isso, né, isso seria, com certeza, seria muito bem-vindo e ajudaria muito. Ok. Vou passar então para o Marcelo, que ele está quase dormindo. Perfeito. Vou contar um pouco, rapidamente, aqui sobre a minha experiência, né, do apoio governamental a startups, que quase zero ou nenhum. Mas eu cito aqui o programa de nanosatélites científicos brasileiro, capitaneado, né, idealizado pelo Dr. Otávio Durão e pelo Dr. Nelson Schuch, ambos do INPE, e o Dr. Nelson Schuch da Universidade Federal de Santa Maria, os devidos créditos, né, foram os precursores de programas de nanosatélites científicos no país. A ideia deles começaram em 2008 e o primeiro satélite foi lançado em 2014. Então, assim, teve uma história, assim, muita coisa mudou nesse período de desenvolvimento. Foi uma luta incessante, né? Para você ter a ideia e poder transformar isso em algo real, se passaram aí 6 anos. Né? Eu mando um abraço aqui também para o nosso colega radioamador, o Paulo, PV8. O Paulo está aí. Isso, lá de Roraima, Boa Vista. Uhum. Um grande apoiador nosso aí nas missões de nanosatélite. Agora, esse programa, então, ele não é um programa institucionalizado na universidade ou no INPE, né, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas saiu da iniciativa deles, enquanto pesquisadores do Instituto, de conseguirem apoio na Universidade Federal de Santa Maria, apoio dos departamentos do INPE. Então, assim, isso dificultou o andar da carruagem, né? Por outro lado, apoiou pequenas empresas, como a minha, por exemplo. Então, foi aí que nós nos vimos envolvidos no programa, tivemos êxito aí no lançamento do primeiro, estamos finalizando agora a integração do segundo satélite. Mas eu vejo que, assim, então falta, acho que o Oswaldo citou isso, né, uma sistemática, né, uma continuidade dos projetos e das missões. Porque, assim,
pingando de conta-gota, isso não é nada sustentável. Não tem como você sustentar uma indústria espacial no país com projetos que aparecem a cada 5 anos, por exemplo. Ou mais ou menos, não importa. Mas tem que haver uma sistemática. Então, e finalizando, no nosso caso, o que tem nos ajudado a buscar esse apoio governamental são, por exemplo, no nosso estado de São Paulo, a gente tem a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, eles têm programas voltados para empreendedorismo. Cito aqui, em particular, o programa PIP e o PAP, que dá apoio, fornece apoio a iniciativas como esta, de qualquer segmento, não só na área espacial. Temos também iniciativas assim dentro da FINEP, que é possível conseguir o apoio. Algumas iniciativas dentro da SESI, se eu não me engano, SESI, SENAI. Mas, assim, também é uma luta. O empreendedor tem que correr atrás, buscar informação, mas é possível, é possível. Difícil, nada é fácil, né? Mas a gente consegue, temos conseguido algum êxito. A gente nasce tomando palmada na bunda. Isso aí. Mas temos conseguido um certo êxito aí, né, nesse apoio governamental, que não tem sido suficiente, obviamente. Porém, tem nos ajudado a manter nossas atividades, buscando crescer, né? Ok. Engenheiro Lucas. Eu estava refletindo aqui, pensando, né, quanto que o governo... Na palmada na bunda, não? Também, né? Também, a gente leva todo dia, né? Mas o ponto é, eu acho que eu seria muito ingrato de falar que o governo não ajuda em nada, porque, por exemplo, vou pegar o caso da Garateia, que é uma entidade vocacional que não visa lucro, né? O governo nunca pôs dinheiro na Garateia, e eu nunca pedi também, nunca fui lá, bati na porta e falei, ó, preciso de dinheiro para a Garateia. Tenho parceiros privados, né, que colocam dinheiro na Garateia, são aí meus patrocinadores. Mas eu tenho pesquisadores que trabalham na Garateia que são funcionários públicos, que trabalham, sei lá, no INPE, que me ajudam, né, pessoas do INPE, pessoas de universidades, do CNPEM. Então, de certa forma, o Brasil tem, de certa forma, mantido bons cursos federais, estaduais. Isso eu considero como um investimento em tudo que a gente faz. Então, a partir do momento que hoje tem vários cursos aí de engenharia aeroespacial no Brasil, isso já é uma vitória, né? A gente não pode desmerecer isso. E fora isso, tem essas montanhas-russas que eu falei, o Marcelo já falou, né, de que aparece um projeto de tempos em tempos. A minha empresa mesmo já fez trabalho no IAE, já tem coisa com o INPE. Então, querendo ou não, existe uma movimentação que me ajuda. Gostaria de mais? Gostaria. Eu acho que se a gente tivesse esses programas que a gente tem aqui nos Estados Unidos, por exemplo, de competições tecnológicas, de quem consegue fazer o primeiro lançamento vertical, pouso vertical, né, de pequenos motores e tal, seria fantástico ter isso no Brasil. Mas não tem, mas também acho que tem que reconhecer que também não é 100% parado, coisas ocorrem. E aí, nesse quesito todo, aquela máxima que eu já falei aqui, do governo não atrapalhar para as coisas acontecerem, já é ótimo. E eu acho que o governo nunca me atrapalhou de eu fazer nada no Brasil. Então, eu tenho meu programa da Estação Espacial, tenho minhas maluquices de querer mandar uma sonda para a Lua, tem outras coisas que eu faço e nunca ninguém veio e falou, olha, Lucas, o governo não quer que você faça isso. Eles deixam fazer e fica até como um negócio, não é como uma competição, mas é um negócio, de certa forma, paralelo que o governo faz, né? E aí, nesse pensamento, a gente quer propor essa cooperativa, né, que o Oswaldo está falando, então, dos empreendedores espaciais, né, de startups espaciais, pensar em projetos conjuntos para cada um trazer uma expertise que cada um tem e tal, para tentar se aproximar do mercado, tentar se aproximar de investimentos e conseguir colocar algum projeto. E aí eu, Lucas, decidi que para os próximos 5 anos eu vou investir em 20 empresas de New Space no Brasil. Então eu levantei um dinheiro junto a um fundo brasileiro e a gente vai contemplar 20 empresas, R$100 mil por empresa. É a ideia que a gente tem nesse momento para criar um ecossistema de novas empresas espaciais. Então isso é uma coisa que eu me comprometo. Isso já deveria estar ocorrendo. A gente vai começar agora em maio, mas por conta da quarentena a gente está adiando agora para o segundo semestre.
E vai ser muito parecido aí com a ideia de um programa de aceleração, né? Então, a gente vai aportar um dinheiro, vamos dar sala, vamos oferecer sistema jurídico, né? Proteção jurídica, RH, marketing. A gente vai tentar entregar tudo já enlatado para pessoas que quiserem empreender junto ao espaço possam fazer parte desse ecossistema que a gente quer montar de maneira privada. E aí a gente vai, obviamente, ter uma seletiva para essas ideias, a gente vai abrir para novos empreendedores, pessoas que já têm empresa ou pessoas que queiram abrir empresa. A gente vai analisar principalmente a questão de modelo de negócio e vendo essa viabilidade de um modelo sustentável, a gente vai fazer esse aporte financeiro e trazer para atuar junto dessa iniciativa que a gente está montando lá em São Carlos. Então, a gente tem um parque muito bacana de inovação em São Carlos, que chama o Novo Lab. E esse pessoal do Novo Lab topou em fazer esse programa. Então, a gente está juntando a minha empresa, a Ervantes, está vindo como financiadora do programa, e o Novo Lab está vindo como parceiro, que vai ceder um monte de iniciativas interessantes, como espaço físico, tudo isso que eu falei de RH, de proteção jurídica, contabilidade, para que essas empresas, com esse montante inicial, consigam tentar criar um modelo de negócio. Então, como o governo pode me ajudar? Se o governo quiser fazer parte disso, quiser colocar o logo, participar de alguma forma, estou sempre com as portas abertas, nunca tive com as portas fechadas para participação governamental. E aí, ele não atrapalhando de modo algum, como já falei, ele nunca atrapalhou, para mim está ótimo. Ok. Bom, eu gostaria de passar a palavra para vocês fazerem suas considerações finais, certo? Já são 22h25, então eu peço a vocês que sejam sucintos, né? E nas suas considerações, ok? Vamos começar com o Marcelo, que é o mais jovem e já está com sono, né? Bom, queria agradecer aí ao Duda, né, pelo convite, preparação aí do ambiente, aos colegas, né, ao amigo Lucas, ao amigo Oswaldo, pela participação do momento e compartilhamento, e aos participantes. E acho que é importante todos manterem em mente que cada um de nós podemos ser pontos multiplicadores. Muitos de nós aqui, eu vejo alguns colegas participantes que já são conhecidos e atuam na área, direto ou indiretamente. Então, lembre-se que você pode ser um ponto multiplicador, não só do empreendedorismo, mas também da educação ou do sonho do espaço, né? Afinal de contas, todos nós somos motivados por um sonho, né? E que esse sonho não pode acabar. Enquanto tivermos força, a gente tem que seguir adiante. Então, eu peço que reflitem e continuem trabalhando aí para que a gente possa levar o nosso programa espacial brasileiro para cima, né? Podemos sempre evoluir a nós e a nossa sociedade aí. Muito obrigado aí pela participação de todos. Ok. Oswaldo? Então, bom, obrigado, Duda, novamente pela oportunidade. Prazer, né? Obrigado aos colegas, um grande prazer aí estar falando com vocês, né? Somando ideias aí. E, bom, obrigado para todo mundo que está assistindo aí online, né? E ao pessoal que vai assistir depois também, né? A ideia é somar e tentar facilitar um pouco o caminho para os próximos, né? Para os próximos empreendedores, para a próxima geração de empreendedores que está vindo aí já, né? Acho importante isso. E muito obrigado aí, pessoal. E acompanhem o desenrolar dessa cooperativa, né? Dessa coalizão de startups de New Space, né? Isso vai dar muito o que falar ainda. E vamos alçar voos muito altos, com certeza, aí como grupo, trabalhando em conjunto. Grande abraço, boa noite. Engenheiro Lucas? Vou também agradecer, Duda, pelo espaço. Acho que está sendo muito bacana essas lives que você está mantendo semanal. Me comprometo a te ajudar para a próxima semana, da gente achar um meio de fazer tudo funcionar no horário. Cara, pode contar comigo, a gente vai fazer dessa vez funcionar. Meu. Me faça esse favor, porque realmente eu estou passando vergonha. Eu estou passando vergonha. E queria falar que, cara, empreender, ser um empreendedor de New Space no Brasil não é uma tarefa fácil. Não me considero, nem considero meus colegas como mártires, né, que estão dando a própria vida, né, para o negócio funcionar. Acho que a gente está tentando, está todo mundo tentando,
todo mundo quer que todo mundo dê certo, mas muitas vezes essa primeira geração é a geração que traz a mensagem, depois vem uma nova geração que realmente consegue estabelecer e fazer as coisas darem certo, porque a gente não pode deixar a bola cair nesse momento, a gente tem que continuar tentando. Todos nós três aqui, acho que nós três, em questão de longevidade de startup, somos as 3 empresas que têm o CNPJ de New Space há mais tempo aberto no Brasil, né, de startups atuando nesse modelo de New Space. Então, eu acho que é um melhor antro aqui para a gente falar de que, tem que ser resiliente, a gente tem que continuar tentando, né? Eu, dentro dessa trajetória de, vou fazer Garateia, tem a minha Hervantes, tinha um pezinho em Nova York, agora estou morando em Chicago e tal, fui tendo um aprendizado muito bacana que foi sendo somado pelo mundo de pessoas que eu tenho me ajudando hoje em dia, sabe? Então, eu sou muito grato, desde você, Duda, que sempre apoiou tudo que eu faço, ao Oswaldo e ao Marcelo, que sempre foram super parceiros nas coisas que eu precisei, as discussões. A gente tem um grupo de New Space, de WhatsApp só nosso, que a gente gosta de trocar figurinha, de aprendizados. E também, obviamente, ao público, cara, porque eu não posso reclamar. A própria mídia me dá muita atenção, as pessoas sempre falam, pô, muito legal a Garateia, quem conhece Hervantes fala que é muito legal, a gente está conseguindo levantar dinheiro agora, um investimento bacana, estamos tentando colocar esse programa para rodar, óbvio que eu tenho interesses comerciais em ter um ecossistema de empresas rodando sobre essas atividades que a Hervantes faz, mas também é uma forma de retribuir para o mercado existir. E tem essa história toda de uma cooperativa, né, dessas empresas agora se unir e fazer uma liga de empresas de New Space no Brasil. A gente tem outras pessoas agora despontando, né? Temos o próprio Calvin, temos a Ayla, temos um monte de pessoas que foram se juntando à nossa história de empreendedores espaciais no Brasil. Todo o pessoal da Cobruf, que é uma entidade fantástica, né? O Emerson, todo aquele pessoal que vem há muito tempo querendo, seja de maneira educacional, acadêmica ou não, colocar atividades espaciais para acontecerem. E aí essa junção de todo mundo, você vê que é um assunto frágil ainda do Brasil, mas que, gera interesse de pessoas. Pega você mesmo, Duda. Você não é um cara de formação da área espacial, mas olha quanto empenho você não coloca para a área espacial acontecer no Brasil. E é isso que eu defendo, né? Então, cada vez mais a gente gerar uma massa maior de pessoas em prol desse tipo de atividade, para que depois a gente não vire mero espectador da nova era espacial que vai surgir agora para as próximas décadas. Então, agradeço de novo todo mundo. Aqui, meu jabazinho, agradeço ao Instituto TIM, que é o patrocinador que faz a Garateia acontecer, né? E agradeço a todos os parceiros que eu tenho aí pelo caminho, as pessoas que fazem o dia a dia de tanta coisa maluca que eu penso, depois acreditam nessas coisas malucas e me ajudem a fazer o dia a dia. É porque você faz essas coisas malucas acontecerem. É por isso que as pessoas acreditam em você por causa disso. Você tem um histórico de fazer as coisas acontecerem. Mas, cara, eu sozinho não teria feito nada. Mandorinha não faz Sim, não, né? Mas e aí... será que os outros sem você teria feito? Mas de certa forma, eu fui muito privilegiado de ter trabalhado numa Rosetta, né? Então, Sim, eu tive uma vivência também que, cara, me deu uma bagagem para falar, olha, esse aqui é maluco, mas não é tão maluco, entendeu? Enfim, isso é uma... Não é um Elon. Não, disso eu não tenho a menor dúvida que o senhor não é um Elon. Mas ó, o Oswaldo tá aí também com o Space Camp dele totalmente percursor no Brasil. Não, Oswaldo é outro. Feito isso. Marcelo tá fazendo kit. Marcelo é jovem, tá chegando agora com os olhos puxados dele. O Marcelo tá na. Mas... A carinha do Marcelo engana, cara, mas ele tá na mesma idade que a gente. E o Marcelo tem a Insiste, se não me engano, acho que desde 2010, né, Marcelo? Isso mesmo. 2010, né? E o cara tá com um kit educacional. Foi quando eu lhe conheci, né? Eu estive lá em 2010, não foi isso, Marcelo? Acho que foi. 2010, 2013, talvez. 13, né? 13. Por aí, 12, né? Tem um monte de gente aí, Duda, fazendo isso, cara. Bom, gente, eu queria agradecer a vocês, né? Mais uma vez, né? Sem vocês isso não seria possível. Queria aproveitar, ninguém viu, mas eu quero aqui, eu usei essa camisa aqui, ó. Em homenagem ao grupo Grive, do meu grande amigo professor Alisson Diógenes, da Universidade Positivo de Curitiba, né? Na próxima eu vou usar uma outra,
de uma outra equipe de foguete modelismo, porque, apesar de eu não ser fogueteiro, eu adoro essa atividade, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês, né? Muito obrigado a vocês que nos acompanharam, né? E, mais uma vez, perdoem a incompetência desse dinossauro, que realmente é terrível. Mas como o engenheiro Lucas já se comprometeu aí, né? Vamos tentar resolver esse problema na semana que vem, né? Para a próxima live, que será sobre um assunto muito preocupante para o setor espacial brasileiro, principalmente o futuro CEA, ou seja, o Espaço Porto dos Açores. Ok? Vamos fazer essa live na próxima semana com a participação da nossa ativista, a Miriam Rezende, com o professor Rui Botelho e com o brigadeiro Vidal. Ok? Muito obrigado e uma boa noite a todos.